Olá, que Deus abençoe você, como é bom estarmos juntos em mais um Infuse. Está sendo demais esses dias, a gente está meditando aqui no Infuse, na Palavra de Deus, base da pregação, onde nós demos o título Eu Preciso Sair do Lugar. E hoje eu quero falar com você sobre arrependimento. A gente tem chamado de problema aquilo que é pecado. A gente tem que parar de chamar de problema aquilo que é pecado. A gente tem tido dificuldade, às vezes, de pregar o Evangelho hoje, porque a gente tem chamado o pecado não de pecado, mas de diferente, de escolhas diferentes. E isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Deus disse luz e trevas, santidade e promiscuidade, luz e trevas. E o que eu quero falar com você hoje, dentro dessa palavra, é um princípio muito claro para o seu coração. A base que a gente tem usado para falar sobre sair do lugar é entender que o Evangelho carrega dois remos. O remo para esse barco andar, é o remo do perdão. Qual é o remo do perdão? Quando eu reconheço que eu tenho pecado e eu creio que Jesus me purifica daquele pecado. Eu começo a remar, então eu tenho perdão, eu tenho a graça, eu tenho a justiça de Deus e eu começo a remar. Isso é maravilhoso. Mas eu preciso mover para frente, eu preciso seguir adiante, eu preciso ir em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. E isso está ligado ao arrependimento. O Evangelho sem arrependimento, ele se torna simplesmente uma religião. O Evangelho sem arrependimento é você se adaptar ou se adequar a uma outra forma de vida. Isso não é Evangelho. A vida que Deus tem para você não é uma proposta, é uma nova vida, é um propósito. E isso é tão forte. No Salmo 51, Davi, ele abre o coração e ele fala com Deus assim no verso 7. Deus, Pai, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Ele diz, lava-me e eu vou me tornar mais branco do que a neve. E ele diz algo, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi, ele fala com Deus, eu quero me arrepender do pecado que eu cometi. Salmo 51, Davi fala de arrependimento. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não vamos desfrutar do perdão que temos em Jesus. Nós temos um caminho liberado para nós, mas desfrutar do que Deus tem para nós neste caminho só com arrependimento. Arrependimento é realmente ter vergonha daquele pecado que a gente comete. Arrependimento é de tirar aquilo da nossa vida, é daquilo realmente não fazer parte da nossa história, é de queimar as pontes com aquela legalidade na nossa vida. E o que eu te encorajo hoje a viver e a fazer é dizer, Deus, eu me arrependo. Ao ponto da palavra dizer aqui de uma maneira tão clara que Deus, no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus, Salmo 51, versículo 17, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. É tempo da gente quebrantar o nosso coração. É tempo da gente se humilhar mesmo na presença de Deus, arrancar da nossa vida todo sentimento de pensar que é porque alguém fez isso comigo que eu cometi esse pecado, é porque eu pensava dessa maneira, eu fui criado nessa cultura e eu tenho esse pecado na minha vida. Não. É hora da gente se arrepender, quebrantar o nosso coração e viver aquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe muito você. Caminhe com perdão e com arrependimento. Só assim a gente vai para frente. Que Deus te abençoe muito. Fique ligado aqui no Infuse de segunda a sexta-feira. Deixa seu comentário para mim aqui agora, o seu like aqui no vídeo, para a gente estar falando junto e vivendo o que Deus tem para nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo Infuse.